Porque eu escutei, Menezes, eu escutei esses dias, não vou falar o nome dele que eu não estou aqui para isso. Um jornalista muito bom. Ele disse... na operação da Faria Lima não teve confronto. Mas nem vai ter. Os caras não estavam atirando de volta, vai né? Ter, porque na Faria Lima não uma teve. Uma frase desconectada da realidade. Eu até falei, ó. De uma pessoa desconectada da realidade. Eu falei, isso me parece uma piada. Piada, pô. Uma piada, porque realmente não tem razão para ter confronto na Faria Lima, só se os policiais fossem loucos. Atirar na Faria Lima. Porque... Então a discussão chegou num nível de. Chegou lá, não tinha ninguém de tocar esperando eles com fuzil. Eu acho que é discurso de jardim de infância, porra. Um nível de irracionalidade, o tamanho. Mas eu entendo. É que essa frase, ela é muito forte. Numa discussão só pro cara jogar e. Lógico, joga pra galera. Joga pra galera. Né? Mas eu dei uma porrada nele. Camarada, isso parece uma piada, sabe? E ele recolheu, porque realmente é uma piada. Não vai ter. Como ele falou, são 4 pernas na mesa, né? A ação da Faria Lima, que é uma das pernas. não vai ter guerra. Sim. Mas para recuperar o território, vai ter guerra sim. Não tem como, né? Sim. E eu fui mais longe ainda. Eu disse pro jornalista, meu amigo, você está aplaudindo a operação da Faria Lima, hein? O PCC continua existindo. Ele não deixou de existir. Exatamente. Ele continua forte como nunca, mandando cocaína para a Europa, né? Então, se a gente não der uma banda de derrubar todas as pernas, e tem mais pernas, viu, Menezes? Tem a perna da corrupção política, tem a perna do posto de gasolina, do posto de gasolina, né? Contrabando. Tem mais pernas aí para derrubar, né? Cara, tá tão entranhado que é uma mesa com 20 pernas, né? Não são 4. Menezes, uma outra curiosidade, camarada. O último relato de colega baleado foi que horas, mais ou menos? Nós tivemos... por volta... a primeira notícia foi do policial Marcos Vinícius, né? Do Máscara. Sim. E aí nós tivemos depois a notícia do Sargento Weber, que foi baleado na área de mata. E você passava para o governador imediatamente? Imediatamente. Nós tínhamos equipes de paramédicos, contato no Hospital Getúlio Vargas. Importante também dizer que nesse processo também de socorro, tanto os paramédicos da Polícia Militar quanto os médicos do nosso Hospital Central fizeram um trabalho realmente espetacular, Pimentel. Nós tivemos uma mobilização. Então já tinha? Não, eles fizeram uma mobilização. Obviamente que nós não sabíamos que tipo de lesão os policiais iria acontecer, mas à medida em que as notícias chegaram de policiais baleados, nós tivemos ortopedistas, nós tínhamos ortopedia de plantão, mas chegaram 10 baleados de uma única vez, né? Então nós tivemos todos com lesões. Mas onde? No nosso Hospital Central da Polícia Militar. Parte do corpo, por exemplo. A grande maioria da cintura para baixo. Que estava se protegendo. Estava se protegendo realmente, deslocando. Preciso que se diga que as imagens mostram isso. Os nossos policiais passaram grande parte desse confronto na área de mar, na Serra da Misericórdia, deitados no chão, rastejando. Tem imagens disso? Progredindo. Tem imagem deles. Tem aí, Paquito? Tem imagem Coloca deles. depois na tela pra gente comentar aqui em cima, por favor. Aliás, Menezes, uma imagem que me marcou, você falou que lá na ponta, polícia civil e militar igual, tem uma imagem linda, emocionante, comovente, de um policial do BOPE resgatando um policial civil. Exatamente. Depois, se o Paquito puder colocar essa imagem também, viu, Paquito? E eu nunca vi na minha vida, Menezes, o helicóptero da Polícia Civil lá em cima do BOPE fazendo homenagem também. Então, concluindo só essa questão. O Paquito resgata depois essa imagem. Eu não sei se a Cláudia tem. Jogando pétalas sobre o Batalhão de Operações Especiais. Porque também, pela primeira vez, isso foi algo que eu construí junto com o comando do BOPE, foi que a gente fizesse realmente algo impactante aos moldes do que nos países envolvidos os policiais são realmente sepultados, né? Eles são sepultados nos países mais envolvidos como verdadeiros heróis. Então, de maneira inédita também, a gente fez o velório dos 2 policiais dentro do prédio do BOPE. Isso foi muito emblemático, isso nunca tinha acontecido antes. E os 2 policiais utilizaram para o deslocamento do BOPE até o cemitério, utilizaram carro de bombeiro com uma comitiva de viaturas e de veículos oficiais gigantesca, passando pela cidade. Os policiais foram aplaudidos, todos os policiais que o cortejo passava
né? À medida que o cortejo passava, a população aplaudia, saía na janela, saía do comércio e aplaudia. Isso foi muito emocionante, muito impactante, mostrando realmente uma mudança de comportamento da opinião pública em relação às polícias. Isso é muito importante que se diga. Vocês esperavam Que isso? essa operação... Essa imagem, tá? Vamos... Tem imagem aí? Paquito, depois coloca essa imagem também, por favor. Tá? Essa imagem, eu confesso a você que me emocionou, viu, cara? Puxa vida. Essa operação, ela trouxe uma roupagem, trouxe uma questão muito importante do impacto na opinião pública. A gente nunca teve... O Pimentel falou da questão numérica, né? Do número de fuzis, número de mortos, número de presos. Muito robusto. São números muito robustos, mas também nós tivemos um impacto da opinião pública, talvez nunca antes visto, de uma operação. Superamos muito o Carandiru, a ocupação do Alemão de 2010. Todas as operações impactantes da segurança pública foram totalmente superadas por essa operação do Alemão e da Penha, fazendo com que as pessoas... Eu recebi mensagens, João Pimentel, de todo o Brasil. Eu recebi telefonemas de 4 governadores, agradecendo pelo trabalho que nós fizemos, agradecendo por ter neutralizado a liderança dos estados. Então isso, aquilo que você falou, tem do porteiro ao diretor de empresa, das escolas, às igrejas, estava todo mundo discutindo e ainda continua discutindo segurança pública. Então eu acho que é o momento da gente realmente trazer um assunto de uma importância, de um protagonismo, e que impacta de uma maneira geral, inclusive para a democracia brasileira, que a gente precisa virar a chave. O Pimentel, ele é um comentarista que eu respeito muito, que ele conhece. E ele grava algumas questões que são estruturais, e as críticas eu entendo que elas, para mim pelo menos, funcionam como uma alavancagem do meu trabalho. Então ele faz de forma pontual essas críticas, mas que trazem para a gente, trazem para a população informações que antes nunca a mídia tradicional trouxe, né? E você está fazendo com que e o teu trabalho também, Vilela, está trazendo essa nova possibilidade da gente discutir. Então é o momento da população de bem, como esses números aqui são números impactantes de aprovação, ela busque realmente essa mobilização de cobrar das autoridades desse país um novo comportamento, né? Menezes, essa operação, ela já traz pra gente, por exemplo, eu estava conversando com o Mariano Beltrame há 2 dias, ex-secretário de Segurança Pública, né? Quando teve a operação no Alemão, aquela de 2010, nós tivemos uma redução do roubo de carga no Rio de Janeiro nas semanas seguintes. Você já consegue perceber isso depois dessa operação? Nós já víamos, Pimentel, num viés de redução muito importante. Tá. Porque se tenha do mês de setembro para o mês de outubro, a operação se deu no dia 28 de outubro, precisa se diga, nos últimos dias do mês de outubro. Mas nós já tínhamos uma redução do mês anterior, desse mês de setembro. Outubro não estava fechado. De setembro do ano passado para esse ano, o roubo de carga, por exemplo, teve uma redução de 60,8%. Então a gente já vinha apresentando números significativos de redução, tanto no roubo de veículo, roubo de carga, quanto no roubo de rua. Obviamente que agora a gente está promovendo um acompanhamento, né? A gente está buscando tabular esses números para que se faça um relatório circunstanciado da percepção. Eu posso te dizer o seguinte, acompanhando os dias que sucederam a operação, não houve nenhum impacto significativo, nem de redução, nem de aumento. A gente manteve um comportamento linear em relação aos números dos principais indicadores de criminalidade. Havia uma notícia, não oficial, até que a gente entra naquela questão da guerra informacional, né? Porque hoje o Comando Vermelho faz isso muito bem. Né? Ele coloca, e a gente a guerra ela não é só uma guerra no terreno, uma guerra operacional. É uma guerra... Você tem uma guerra de narrativas, de você espalhar notícias fake para tentar conduzir a opinião pública para um lado ou para o outro. E o Comando Vermelho, nas semanas que antecederam a operação, e é preciso que se diga isso,
muitas pessoas que são fora do estado, eles não entendem o tamanho dessa mobilização, o que isso gera de impacto para a instituição, do modo geral. Você, por exemplo, eu peguei todo o efetivo do Batalhão de Operações Especiais e determinei que eles viessem para o batalhão por volta de meia-noite. Tá. Isso gera uma movimentação de veículos particulares. Eu determinei que 26 blindados das unidades convencionais fossem todos concentrados no Comando de Operações Especiais. Então eu tirei blindados de unidades convencionais, de Jacarepaguá, de Duque de Caxias, do 7º Batalhão, como também de municípios do interior. Sim. Não só da região metropolitana. Esses municípios que eu te falei são da região metropolitana, mas eu tinha blindados de Resende, blindados de Angra dos Reis, Niterói, que vieram para o Comando de Operações Especiais para esse tipo de mobilização. Então, naturalmente, quando você faz uma mobilização de recurso humano e de logística, de equipamento desse tamanho, os próprios complexos, os grandes complexos do Rio de Janeiro já ficam de sobreaviso. Ou seja, o complexo... Você não vai... E aí existe uma questão de proporcionalidade. Você não vai fazer uma operação desse tamanho, com 2.500 policiais, para entrar, por exemplo, na Cruzada São Sebastião, que é uma comunidadezinha que tem no Leblon, ali do lado do Shopping Leblon. Nem tampouco no Santo Amaro, onde ocorreu aquele último problema lá com o Batalhão de Operações Especiais. Então você precisa ter, por uma questão de proporcionalidade, e uma calibragem, uma modelagem específica para cada ação. Então, quando você faz uma mobilização desse tamanho, e a Polícia Civil também o fez, convocando delegacias, convocando policiais do interior, e eles têm uma dificuldade maior, porque o efetivo deles é mais reduzido, então realmente eles convocaram policiais de delegacias distritais do interior do estado, viaturas. Então, essa mobilização por si só já gera um sinal de alerta. Claro. Nos grandes complexos, ou seja, por quê? E aí na prática o que o vagabundo pensa? Bom, eles estão se preparando, eles vão entrar ou na Rocinha, ou vão entrar na Maré, ou vão entrar no Complexo de Israel, ou vão entrar na Penha e no Alemão, ou vão entrar no Salgueiro em São Gonçalo, que é um outro grande complexo. Ou no Chapadão, talvez. Ou o Chapadão hoje eu vejo como segundo escalão. O 41 entra lá. Que é o 41º Batalhão, que é o batalhão da área, né, que as pessoas que não entendem, né, que não tem não são do Rio de Janeiro, podem não entender, que é o batalhão responsável pelo policiamento da região. Ele consegue, através de juntar 2 ou 3 equipes... Esse é o batalhão que mais combate do mundo, Vilela. Esse batalhão que ele falou de Irajá, 41, ele tem troca de tiro todos os dias do ano. De segunda... O quê? Todo dia tem viatura que participa de confronto. É o batalhão mais... como a área mais conflagrada. Sei. Porque é um local que tem muitas comunidades, com a presença de vários elementos armados. Então, de facções distintas ainda, possível. De facções distintas, guerra de facções, o Complexo da Pedreira. Geralmente ele pega o melhor comandante, sem dar ciúme para os comandantes. Claro, mas ele pega o cara mais preparado. Mais preparado psicologicamente. Não fala isso, tu vai me arrumar problema. Mas historicamente assim, tu pega um cara ali que não vai dar defeito. Porque... Não, mas você tem outros grandes desafios. Você tem o 15º Batalhão, você tem Caxias, você tem São Gonçalo. O próprio 22. Você tem o 9º, você tem o próprio 22. É tudo confuso, meu irmão. Você tem o 14º Bangu.